Olá, estudantes e profissionais de economia. Bem-vindos ao programa EAD para economistas. Meu nome é Renata Reis e hoje eu vou apresentar para vocês a nossa plataforma. Por aqui, vocês terão acesso a cursos ministrados por professores renomados em suas áreas de atuação. Normalmente, cada curso é composto por 4 aulas, sendo as 3 primeiras gravadas e a 4ª aula ao vivo via Zoom, com transmissão tanto pelo YouTube como pela plataforma Even3, a mesma onde vocês fizeram as inscrições. As aulas ao vivo oferecem oportunidade de interação entre professores e alunos. Há um espaço para que vocês possam tirar dúvidas e aprofundar o aprendizado. Fiquem tranquilos, caso não seja possível participar da aula ao vivo, vocês terão a possibilidade de acessar o material posteriormente, já que todo o conteúdo fica armazenado tanto na plataforma Even3 como no nosso YouTube. Nossos cursos oferecem certificado de participação, mas para isso vocês precisam assistir a todas as aulas disponibilizadas. Alguns cursos têm uma aula, outros 2 ou 3 aulas, mas o mais usual é termos 4 aulas por curso. Então lembre-se, para garantir seu certificado é necessário assistir a todas as aulas, incluindo a aula ao vivo. Tem interesse em outros cursos oferecidos no nosso programa? Acesse www.cofecom.org.br/EAD. Além disso, você pode conferir o e-book Aplicações da Ciência Econômica, que traz um resumo de todos os cursos em formato de matéria e também de podcast. Não perca essa oportunidade de aprimorar os seus conhecimentos e de se destacar no mercado de trabalho para os economistas. Olá, meu nome é Regiane Vieira Vohler, eu sou economista, mestre em economia política, integrante do Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais, também sou professora universitária, pesquisadora de temas ligados às ferramentas de redução de desigualdades e pobreza, com interseccionalidades de raça, gênero e classe. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre microcrédito, né? E como essa ferramenta ela pode ser bastante importante para fomentar emprego e renda e, por conseguinte, conseguir reduzir pobreza em situações de extrema pobreza, né? Vamos falar hoje, então, fazer aí um pequeno histórico do microcrédito no mundo, né? Vamos falar, então, de 2 casos específicos, do Grameen Banking e do Banco Sol, um banco da Bolívia. A gente também vai tratar sobre leis brasileiras. Vamos tratar, então, sobre o microcrédito no Brasil e contribuição de bancos comunitários e conclusões finais. Bom, começando então pelo conceito histórico, né? Quando a gente fala de microcrédito, de maneira básica, nós estamos falando de empréstimos de pequeno valor que são concedidos com o objetivo de melhorar as condições produtivas de microempreendedores, certo? Que são pessoas que estão fora do sistema bancário formal porque não conseguem oferecer garantias, certo? Bom, o microcrédito, ele não é algo novo, é algo que já é bastante debatido, amplamente debatido na academia, e o histórico de registros em relação ao potencial que pequenos empréstimos têm no fomento de atividades econômicas também é bastante antigo. Eu trouxe aqui um registro da década de 60, que é do economista Theodor Schultz, né, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 79. Ele é o criador do conceito de capital humano, mas é importante a gente lembrar que os principais estudos dele estavam relacionados ali à questão da economia agrícola, né? Dentre esses estudos de economia agrícola, uma das observações que ele fez era de que empréstimos de pequeno valor, eles eram capazes de fomentar as atividades
empreendedoras agrícolas e geravam, então, um aumento de renda e desenvolvimento daquelas atividades, né? Ou seja, para o Schultz, era importante que os setores agrícolas abandonassem o que ele chamava de economia agrícola tradicional para novas modalidades que incluíssem inovações e investimentos que levassem em consideração o fato de que as pessoas, portanto, o capital humano, são extremamente importantes no processo de geração e aumento de renda. Então, que investimentos, tanto em educação, quanto investimentos direto ali em tecnologia, seriam extremamente importantes para conjuntamente elevarem, então, o rendimento dentro das propriedades agrícolas analisadas, tá? Para Schultz, então, uma coisa importante era que esses empréstimos de pequeno valor, eles serviam ali para melhorar as condições de vida da população, e ao melhorar as condições de vida da população, né, através do incremento ali naqueles seus negócios, a renda, de uma maneira geral, aumentava aí o desenvolvimento local também. Certo? Então, essa foi uma contribuição do Schultz, apesar do foco dele não ser exatamente microcrédito. Essa foi uma das observações dele nos estudos ali na década de 60, né? Bom, da década de 60 para cá, diversos países ao redor do mundo usaram o microcrédito como uma ferramenta alternativa para fomentar o desenvolvimento econômico em diversas regiões no mundo, principalmente aquelas onde a gente tem maior incidência de pobreza extrema. Então, a Ásia foi um grande celeiro para esse tipo de empréstimos, né, de desenvolvimento desse tipo de empréstimos, assim como também a América Latina a partir dos anos 80, né? Para alcançar, então, uma maior eficiência no combate à pobreza, cada um desses lugares acabou adaptando o modelo de concessão às suas próprias necessidades, às suas próprias condições, ou seja, às especificidades de cada país, né? E isso é bastante importante da gente observar. Bom, como eu disse, ia trazer dois exemplos aqui para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, o primeiro caso é o caso do Grameen Banking. O Grameen Banking é uma instituição de Bangladesh, né? Que é um país que ali no final dos anos 70, anos 80, tinha altos índices de pobreza extrema, né? O Grameen Banking ele foi fundado pelo professor Muhammad Yunus, que ganhou o Nobel da Paz em 2006 por conta da sua atuação no Grameen Banking. E o professor Yunus foi o grande responsável pelo desenvolvimento da metodologia de concessão do microcrédito com base na orientação e com base, então, também no foco da produção, ou seja, o desenvolvimento do conceito de microcrédito produtivo orientado. Quando a gente fala de orientado, a gente está falando, inclusive, que na visão do professor Yunus, as pessoas que estão ali na situação de extrema pobreza são pessoas que fazem parte do que ele chamava de armadilha da pobreza, ou seja, são pessoas que são excluídas do sistema bancário formal porque não têm condição de apresentar garantias reais para obter empréstimos e também nem tem formalização dos seus negócios. Então, portanto, o sistema bancário formal exclui essas pessoas do acesso a crédito. E o crédito é uma ferramenta bastante importante no desenvolvimento de pequenos negócios, né? Então, para o professor Yunus, era importante que essas famílias tivessem acesso a crédito, e ele conseguiu verificar ali a partir dos anos a partir de 1977 que valores realmente muito pequenos eram capazes de promover transformações muito significativas para essas famílias que estavam ali em situação de vulnerabilidade. O professor Yunus começou emprestando recursos de seu próprio bolso, né?
de sua fonte de salário, e ele viu que empréstimos realmente muito pequenos, em torno de $27, já eram suficientes para fazer com que famílias conseguissem, então, melhorar o acesso do gerenciamento dos seus negócios, né? Comprar, então, matéria-prima necessária para produzir e, a partir dali, então, ter uma geração de renda a partir de empréstimos muito pequenos, né? E sair do que ele chamava de armadilha de pobreza. Ou seja, as pessoas têm necessidades de crédito como forma de melhorar a sua atividade econômica dos pequenos negócios, mas o sistema bancário formal as exclui porque elas não têm condição de fornecer informações simétricas, nem mesmo garantias e nem mesmo a formalização desses negócios. Então, o primeiro objetivo do professor Yunus era incluir essa população no acesso a crédito de pequena monta que garantisse, então, a melhoria desses negócios e, portanto, conseguisse fazer com que esses negócios realmente gerassem mais renda para essas famílias e as tirassem da situação de vulnerabilidade. A partir daí, ele desenvolveu, então, o microcrédito produtivo orientado. O microcrédito produtivo orientado, ele é uma estratégia realmente de redução de pobreza, através de geração de renda, de fomento desses pequenos negócios, onde equipes do banco, de funcionários do banco, fazem o acompanhamento dessas famílias que recebem os empréstimos, desde a concessão até o pagamento, né, até a finalização do empréstimo, e essas famílias, então, são orientadas sobre a melhor maneira de utilização dos recursos, sobre o gerenciamento dos seus negócios, enfim, é um processo de educação financeira e por vezes até de qualificação profissional que melhora as condições de trabalho dessas pessoas e, portanto, o potencial de redução de pobreza é ampliado através desta ferramenta. Uma outra coisa que o professor Yunus desenvolveu e que serve de base para as concessões ainda hoje feitas ao redor do mundo é o sistema de concessão via aval solidário. No caso do aval solidário, é uma maneira de conceder os empréstimos em grupos formados, no geral, por familiares, por pessoas que têm uma relação de confiança estabelecida entre si. E esses grupos, eles acabam sendo corresponsáveis pelo pagamento do empréstimo concedido. Então, é uma maneira de essas famílias, ao receberem os empréstimos, garantirem também que esses empréstimos serão pagos, né? E, portanto, isso tem o potencial de reduzir a inadimplência. Junto com o enforcement, ou seja, o fato de que essas pessoas que tomam empréstimos em grupo conseguirem ter acesso a informações que normalmente o sistema bancário não teria, ou pessoas fora do sistema social não teria, e aí eles conseguem selecionar os membros que vão fazer parte do grupo através dessa relação de confiança, o que, de maneira ampla, acaba reduzindo a inadimplência geral dos empréstimos concedidos, né? Ou seja, as famílias também contribuem com a seleção de bons pagadores que vão formar os grupos, tá? Tudo isso são ferramentas e estratégias que foram desenvolvidas ali pelo professor Mohamed Yunus no final da década de 70, década de 80, né? E permitiram com que essas estratégias, essa metodologia de concessão fosse espalhada ao redor do mundo. Aqui na América Latina, ainda na década de 80, nós também tivemos uma série de instituições de microfinanças atuando por aqui. O caso mais emblemático é o do Banco Sol, que eu trouxe aqui para falar para vocês hoje, mas vale a pena a gente fazer um resgate ali sobre como estava a década de 80 aqui na América Latina para a gente entender qual era o cenário, né? Então, se a gente resgatar economicamente ali o cenário que a gente tinha, a década de 80 foi uma década bastante difícil para os países aqui da América Latina. Boa parte deles sofreu com crise de dívida externa, crises cambiais. A gente também viu ali surgir alta inflação nesses países. O Brasil, por exemplo, sofreu ali
a década de 80 inteira com a hiperinflação, né? A Argentina também, enfim, a Bolívia também. A gente observou de maneira geral um aumento de desemprego, aumento da concentração de renda e, portanto, aumento de pobreza também nesses países, né? Nesse cenário bastante adverso, principalmente para as famílias de menores rendas, surgiram uma série de instituições de microfinanças com o objetivo de melhorar a condição dessas famílias e de reduzir a vulnerabilidade delas, né? O Banco Sol é uma instituição que surgiu ali na Bolívia com este intuito, como uma instituição de microfinanças, e acabou evoluindo para o sistema bancário formal, né? Bom, falando ainda de América Latina, o que aconteceu aqui na América Latina, a gente conseguiu observar que essas instituições, uma parte dessas instituições ali que começou a operar nos anos 80, elas passaram basicamente por dois processos, né? Passaram pelo processo de upgrading, que é o processo de transformação dessas organizações não governamentais, dessas instituições de microfinanças, né? Ou ONGs de microcrédito, migrando para instituições reguladas, ou seja, boa parte delas conseguiu ampliar sua atuação de tal forma que organicamente se transformaram em bancos formais, como é o caso do Banco Sol, né? Outro processo que a gente também enxergou aqui na América Latina é o processo de downscaling, que está relacionado ao fato de que bancos comerciais convencionais e outras instituições financeiras dentro do sistema bancário formal também buscassem ampliar sua forma de atuação, oferecendo fundamentalmente microcrédito também, tá? Então, aqui no Brasil, a gente viu também algumas instituições, né, bancos formais, fazendo, então, a concessão de microcrédito em território nacional, tá? Quando a gente fala aqui do Banco Sol, especificamente, é um caso muito peculiar, bastante significativo quando a gente fala de microcrédito e de microfinanças na América Latina. Isso porque, falando especificamente da Bolívia, o sistema bancário boliviano ali nos anos 80, com essa crise, todo esse cenário bastante dramático que a gente falou, o sistema bancário boliviano sofreu sobremaneira e basicamente ficou muito abalado, praticamente quebrado mesmo nos anos 80, e ele foi recriado, ressurgiu a partir da movimentação gerada nas instituições de microfinanças, tá? Isso é uma peculiaridade da Bolívia, onde o sistema bancário acabou sendo favorecido pela presença de instituições de microfinanças que reergueram ali o sistema bancário formal, tá? Bom, na minha dissertação de mestrado, eu estudei especificamente o Banco Sol e as questões de concessão de microcrédito ali. A pretensão era de discutir as hipóteses de que instituições de microfinanças na Bolívia ajudaram o sistema bancário a se reconstruir, assim como se transformaram também, no caso do Banco Sol, acabou se transformando numa instituição bancária formal, e mostrando então também que bancos comerciais como o Banco Sol não perderam eficiência ao aumentar a oferta de microcrédito produtivo, certo? Bom, o Banco Sol, diferentemente de outras instituições de microfinanças, ele se destaca hoje por ser uma instituição bancária formal, é um banco comercial privado, e, ao mesmo tempo, mantém as atividades de microfinanças, tá? Então, ele consegue transitar nesses dois universos, e isso só é possível porque a Bolívia desenvolveu um arcabouço institucional que permitiu, então, esse upgrading dessas instituições, inclusive como forma de melhorar a liquidez do sistema bancário, né? Então, o upgrading, ele acabou sendo uma questão bastante orgânica, né? Essa transformação de uma instituição de microfinanças que concedia microcrédito produtivo orientado para um banco comercial formal que ainda mantém boa parte de sua carteira em microcrédito produtivo orientado, mas que também atende clientes que não são do perfil de vulnerabilidade social, que é mais atendido pela questão do microcrédito, né? Bom,
dentro desses microcréditos concedidos no Banco Sol, a metodologia utilizada para concessão é a mesma desenvolvida lá pelo professor Muhammad Yunus, em Bangladesh, no Grameen Banking, ou seja, a estratégia do microcrédito produtivo orientado, então microcrédito voltado para o fomento de atividades econômicas com o intuito de geração de emprego e renda, orientado através de equipes que localmente faziam e fazem visitas a esses microempreendedores com o objetivo de fornecer educação financeira, educação em relação à gestão financeira desses negócios e também de, assim, acompanhar o repagamento e manter os níveis de inadimplência baixos dentro da carteira. Falando ainda do Banco Sol, com o aumento gradativo dos serviços oferecidos, né, além do microcrédito produtivo orientado, até pensando na sustentabilidade da instituição, para não depender mais de doações, como foi no início da operação do banco, mas de ter uma carteira que realmente gerasse ali a sustentabilidade financeira da instituição e continuar fomentando atividades empreendedoras e promovendo o alívio de pobreza, essa migração de instituição de microfinanças para instituição bancária, ela foi orgânica e apoiada pelo arcabouço institucional boliviano, né? E quando a gente olha a trajetória do Banco Sol, a gente vê ali que esse banco, ele então, desde que começou as suas atividades em 1986, já atendeu mais de 5 milhões de microprojetos, possui aproximadamente 1.300.000 clientes, sendo 49% mulheres e 38% jovens com menos de 34 anos, e a instituição atende algo em torno de 40% dos usuários do setor bancário boliviano. Ou seja, ela continua atuando ali com características muito específicas de uma instituição de microfinanças, que é dar conceder créditos prioritariamente a mulheres, considerando o comprometimento que mulheres têm com suas famílias, então que, portanto, conseguem efetivamente transformar a vida dos participantes dessa família através do seu trabalho e consegue também atender o setor bancário formal em posição de destaque em relação a outras instituições presentes lá na Bolívia, né? Mudando aí um pouquinho, falando já sobre conceitos que são importantes para a gente entender onde entra o microcrédito dentro do conceito de finanças solidárias, né, dentro do conceito de economia solidária. O Amartya Sen, que também é um economista, ganhador de prêmio Nobel, o Amartya Sen, que é um dos desenvolvedores do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, ele diz que a pobreza ela deve ser vista como uma privação de capacidades básicas em vez de meramente como um baixo nível de renda. Ou seja, quando a gente está tratando de pobreza, a gente não está falando apenas da questão renda, certo? Mas da questão de acessos, né? E aí os acessos básicos são aqueles acessos que permitem o amplo desenvolvimento das capacidades humanas, né? O amplo desenvolvimento das potencialidades de cada um de nós, né? Então, aí a gente está falando de outros acessos, inclusive, de saúde, de educação, de moradia, certo? Tudo isso mostra o quanto as pessoas têm possibilidade de realmente se desenvolverem, de desenvolverem o seu potencial, né? O conceito, então, de teoria da justiça do Amartya Sen acaba destacando, então, a relação entre essas capacidades, né, e o exercício de liberdades substantivas. O que são liberdades substantivas? Para o Amartya Sen, são as condições de bem-estar social de bem-estar social e individual. Ou seja, o quanto de liberdade cada um dos indivíduos consegue exercer dentro dessa sociedade
diante dos acessos à educação, à saúde, à moradia de qualidade, à segurança que essa pessoa tem, né? Ao desenvolver toda a sua potencialidade, a gente faz a ligação com aquele conceito de capital humano do Schultz, né? Ou seja, quanto mais liberdades substantivas a gente tem, né, maior o nosso potencial de desenvolver capacidades que nos permitam, inclusive, sair dessa condição de vulnerabilidade, tá? Mesmo assim, a renda inadequada, ela é, com certeza absoluta, uma forte condição para uma vida pobre. É muito raro, dificílimo a gente ter pessoas com renda muito baixa que consigam desenvolver suas capacidades. Então, sim, a renda tem uma relação importante. Então, por isso, a concessão do microcrédito, ela é fundamental para que a gente consiga reduzir a vulnerabilidade e melhorar a condição de vida das populações, tá? Bom, então entrando no conceito de microcrédito especificamente, a gente está falando então formalmente aqui do crédito concedido para o atendimento das necessidades financeiras de pessoas físicas e jurídicas, empreendedoras, ou seja, empréstimos voltados à melhoria das condições de emprego e renda das atividades econômicas das pessoas que recebem esses empréstimos de pequeno porte, tá? E aí, esses empréstimos são concedidos através da metodologia desenvolvida lá no Grameen Banking, de relacionamento direto com esses empreendedores locais, no local onde a atividade é executada, ou seja, é o fato de que a gente faz a concessão do crédito de forma orientada, um crédito voltado para a produção, investimentos produtivos, com um acompanhamento que permita melhor utilização desses recursos, ao mesmo tempo em que reduz o potencial de inadimplência, certo? Também está relacionado ao fato de que esses microempreendedores, eles podem ser formais ou informais, tá? Isso porque, de uma maneira geral, os informais estão realmente fora do setor bancário convencional, e os formais, por vezes, também não conseguem apresentar garantias exigidas. Então, portanto, também não são atendidos em termos de taxa e de diversificação de linhas de uma maneira que seja condizente com o tamanho dos seus negócios. Então, portanto, o microcrédito também é voltado para esses empreendedores formais, cujo tamanho das atividades ainda não permite esse acesso ao sistema bancário formal de maneira justa do ponto de vista de taxas e do ponto de vista de variabilidade de linhas, né? Então, portanto, é um crédito destinado à produção concedido através da tecnologia específica, que é a orientação, e sem exigências de garantias formais, tá? Uma coisa importante é a gente diferenciar microcrédito de microfinanças. Microcrédito é uma das ferramentas utilizadas dentro das microfinanças. As microfinanças, então, são um conjunto muito mais amplo de serviços financeiros que envolvem não só o microcrédito produtivo orientado, mas também seguros, poupança, por vezes até outros tipos de financiamentos que não voltados para a produção, né? E são destinados também ali à população pobre e, de maneira geral, excluída do sistema formal, né? Toda essa rede de serviços relacionados ao desenvolvimento do empreendimento, das famílias, do microempresário, eles estão absorvidos aí dentro desse conceito de microfinanças, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, dos bancos comerciais, os bancos comerciais, eles não ficam limitados à atuação em microcrédito, muito pelo contrário, eles contemplam o microcrédito e superam isso ao fornecer uma gama de outros serviços e de possibilidades, principalmente ao incluir moedas sociais, o que amplia a possibilidade de desenvolvimento de liberdades substantivas, ou seja, o fato dos bancos comunitários serem instituições de autogestão pela população que é atendida
por essas instituições permite com que as linhas de crédito oferecidas atendam às especificidades daquela localidade, permite também que as moedas sociais circulem nesse território e acabem por fomentar também esses negócios, ou seja, a atuação dos bancos comunitários utiliza o microcrédito produtivo orientado de maneira a fomentar esses negócios, mas não unicamente, não exclusivamente através de microcrédito. O microcrédito é uma das ferramentas oferecidas dentro dos bancos comunitários, né? Bom, uma coisa importante ainda dentro dos conceitos é falar do conceito que o Banco Mundial utiliza em relação ao microcrédito, tá? Na visão do microcrédito, do Banco Mundial, o microcrédito, ele é uma solução para o empreendedorismo individualista como uma alternativa ao desemprego que é resultante de políticas neoliberais. Tá? Então, dentro desta lógica, na prática, somente os empreendimentos frágeis que demandem, então, esses empréstimos de pequena monta que estariam sendo que seriam abrangidos aí pelos empréstimos, pelo microcrédito, tá? E assim que crescessem, deveriam migrar para o sistema bancário formal. Essa é a visão do Banco Mundial, que diverge, né, na prática, da visão do Yunus, por exemplo, uma vez que, e também diverge da nossa visão em relação a como as finanças podem ser colocadas, principalmente quando a gente está falando de soluções localmente apresentadas, né? Quando a gente fala de microcrédito aqui no Brasil, algumas leis fazem aí a formalização desse tipo de empréstimo e de atuação aqui no Brasil. Então, a primeira lei que a gente tem aqui é a Lei Federal 13.636 de março de 2018, que efetivamente colocou ali o Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado, né? E dentro desta lei, a gente tem ali que o microcrédito produtivo orientado, ele é aquele crédito concedido para fomentar e financiar as atividades produtivas com metodologia estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, admitindo também a possibilidade de relacionamento direto com os empreendedores e uso de tecnologias digitais e eletrônicas que possam substituir o contato presencial para a orientação desses tomadores de empréstimos, ou seja, é o microcrédito produtivo orientado também em linha com o conceito desenvolvido pelo professor Mohamed Yunus, né? A gente tem também aqui uma lei um pouco mais recente, agora de 2022, que institui o Programa de Simplificação de Microcrédito Digital para Empreendedores, ou o SIM Digital. Ele é um programa bastante interessante, porque ele tem o objetivo de criar incentivos para a formalização do trabalho e do empreendedorismo, de incentivar também a inclusão financeira e o acesso desses empreendedores que estão excluídos do sistema formal, né, do sistema bancário formal, que eles possam acessar crédito através dessa simplificação, né, do SIM Digital. Também tem o objetivo, então, de melhorar os mecanismos de garantia para a concessão do microcrédito produtivo orientado, inclusive através do programa já desenhado lá pela lei do microcrédito, né, do microcrédito produtivo orientado. E dentro do SIM, as operações elas são destinadas a pessoas naturais, ou seja, a pessoas físicas que exerçam qualquer tipo de atividade produtiva ou prestação de serviço, urbana ou rural, individual ou coletiva. Também empreendedores individuais que estejam ali no âmbito do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo e mulheres em caráter preferencial, até que se atinja a proporção de no mínimo 50%, também em linha com os conceitos do professor Mohamed Yunus, que previa que os empréstimos devem ser majoritariamente concedidos a mulheres, considerando que mulheres têm maior responsabilidade
com suas famílias, então que, portanto, a efetividade do empréstimo na melhoria das condições de vida daquela família são conseguidas em maior parte quando são concedidos os empréstimos direto para as mulheres, tá? Ainda sobre a lei de microcrédito digital, né, o SIM digital, alguns aspectos importantes para a gente olhar aqui, como, por exemplo, o fato de ser concedido ali, os valores são determinados ali, né? 1.500 para pessoa física, valor máximo, e 4.500 para pessoas, microempreendedores individuais, ou seja, MEIs, né? Uma coisa importante é que essa lei do SIM digital, ela prevê a qualificação tecnoprofissional dos tomadores de empréstimo, e isso é extremamente importante para que a gente consiga entender, para que a gente consiga ver efetivamente a melhoria das condições de vida ali das pessoas atendidas pelo programa, né? Bom, aspectos comportamentais do sistema bancário formal, né? Sistema financeiro formal aqui no Brasil. De uma maneira geral, as instituições bancárias enxergam as suas atividades, claro, dentro da lógica capitalista, dentro da lógica neoliberal capitalista, visando apenas lucros, né? Então, quando a gente olha algumas referências, como o conceito de preferência por liquidez de Keynes e também hipótese de instabilidade financeira de Minsky, a gente entende que os bancos comerciais brasileiros, de uma maneira geral, eles acabam atuando de maneira muito limitada na concessão de microcrédito, né, tanto produtivo orientado como, enfim, de concessão de crédito para a população das classes D e E, ou seja, aquelas pessoas que, de uma maneira que em média ganham até R$2.000 de renda familiar, né, e essas pessoas são excluídas do sistema bancário formal. Por conta disso, essas pessoas são aquelas que têm maior potencial de tomarem microcrédito, né? Em instituições muito focadas nisso, e a gente tem no Brasil basicamente bancos públicos focados nisso, né? Na concessão de microcrédito produtivo orientado. Outra coisa que a gente vê também aqui no sistema bancário formal é que os bancos trabalham ali, se defrontam com trade-off entre liquidez e rentabilidade, né? E o trade-off entre liquidez e rentabilidade, considerando ali as informações assimétricas da classe D e E, os bancos comerciais acabam realmente atuando de maneira muitíssimo limitada quando o assunto é microcrédito, né? Bom, um aspecto aqui da população brasileira, para a gente ter ideia do quanto a gente está falando, né? A gente tem aqui, então, que mais da metade da população brasileira está na classe C, D e E, né? E aí a gente está falando de rendas realmente muito baixas, certo? Então, renda familiar abaixo de R$2.000, a referência ali de 2022. E aí, quando a gente olha esse comportamento do sistema bancário formal, a gente tem aqui uma fala do professor Mohamed Yunus, quando esteve em visita ao Brasil no ano passado, que é bem característica do que ele enxerga ao redor do mundo, e não só no caso brasileiro, mas para nós serve muito bem, né? Então, em discurso na primeira reunião do Comitê de Estratégia Nacional de Economia de Impacto, realizada em outubro do ano passado, o professor Yunus falou sobre a importância do microcrédito como uma ferramenta para ajudar pessoas, e ele acabou fazendo uma crítica, então, às instituições financeiras que usam essa modalidade apenas visando lucro, né? Nas palavras dele, os países não compreendem esse conceito, interpretam de forma errônea essa ferramenta de microcrédito. Usam para ter lucro e para fazer dinheiro para eles mesmos. É algo como um agiota dos empréstimos. Quando você está olhando nessa direção errada, você perde o seu propósito. Ou seja, no Brasil, o mundo financeiro formal, ou seja, a Faria Lima, parece não dialogar com a realidade social e com as necessidades, principalmente das famílias de menores rendas, né? Então, quando a gente fala de justiça social, ainda dentro do conceito do Amartya Sen, a gente tem que falar também da questão racial. Por que da questão racial? Porque quando a gente olha as condições de mercado de trabalho brasileiro, depois vocês vão ter um complemento ali
em outras aulas, mas só para a gente não deixar passar em branco isso, é importante que a gente tenha noção que quando a gente olha as maiores taxas de desocupação, ou seja, as pessoas que mais sofrem com desemprego no Brasil são as pessoas negras, né? Quando a gente olha também dentre os ocupados, a gente olha que a população negra, homens e mulheres negros, representam 54,5% da força de trabalho, né, dos ocupados. Mesmo assim, também são aqueles que sofrem com maior desemprego. Quando a gente olha o rendimento médio, então, a gente vê aqui que as mulheres negras ganham 38,4% menos que mulheres não negras e 52,5% menos que homens não negros, né? E os homens negros também ganham menos do que os homens não negros e ganham menos do que mulheres não negras. Então, para que a gente possa discutir a questão de quem tem acesso ao mercado formal, de quem tem a possibilidade de exercer realmente as suas capacidades e as suas liberdades substantivas, é importante que a gente passe pela questão racial. É impossível a gente conseguir desenvolver ferramentas adequadas se a gente não consegue entender quem é o nosso público-alvo, né? Assim como quando a gente olha a informalidade, cerca de 46% da população negra está ocupada majoritariamente de maneira informal, portanto, são aquelas que têm maior exposição à vulnerabilidade econômica, por terem rendas mais instáveis, né, mais voláteis, e no caso ali as mulheres negras são aquelas que 46,5% trabalham sem carteira assinada e sem qualquer tipo de contribuição à Previdência Social. E isso é uma característica bastante forte da questão de vulnerabilidades. Quando a gente olha, então, os donos de negócios, e aí falando, então, do empreendedorismo, que é o foco do microcrédito, os empresários negros também têm rendimento inferior ao rendimento de empresários brancos, né? E aí, chegando aqui nas nossas considerações finais, é importante que a gente entenda que o modelo original ali desenvolvido pelo professor Muhammad Yunus, ele se mostrou como uma ferramenta bastante importante no combate à redução de pobreza e promoção de desenvolvimento econômico através do fomento às atividades da população que é formalmente excluída do sistema bancário tradicional, né? Existe ali o efeito multiplicador de renda através dessas concessões e isso se reflete para a economia como um todo. E a redução de extrema pobreza nesses territórios ocorreu com geração de emprego e renda nesses pequenos negócios. Do ponto de vista brasileiro especificamente, aqui a gente consegue observar uma pequena dificuldade na concessão através de grupos solidários, isso porque aqui no Brasil não é em todas as localidades que o grupo solidário se mostra como a melhor maneira de concessão de empréstimos, né? Isso por questões sociais, locais, enfim, de dificuldade de estabelecer relação de confiança entre as pessoas. Também existe a situação de que algumas instituições, quando as instituições financeiras não podem captar depósitos, no caso de instituições de microfinanças especificamente, né, ou instituições de microcrédito, elas acabam também não internalizando o multiplicador bancário, que permitiria a elas, então, conceder mais empréstimos a partir da captação de recursos. Isso acaba fazendo com que elas tenham uma limitação na sua forma de atuação, então, institucionalmente, a gente também tem alguns pontos de melhoria. Isoladamente, então, o microcrédito, ele é uma ferramenta extremamente importante, mas isoladamente ele não é tão eficaz na promoção do desenvolvimento, uma vez que desenvolvimento implica na melhoria das condições de vida no geral da população e de acessos. Então, um conjunto de serviços oferecidos, como os oferecidos por bancos comunitários, abrange de maneira muito mais eficiente a promoção do bem-estar social do que meramente concessão de microcrédito produtivo orientado. Certo? Então, agradeço aí pela atenção de vocês e fico à disposição. Obrigada.
Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam fazendo bom proveito e estejam curtindo o curso até agora. Eu agradeço ao COFECOM e ao Observatório de Bancos Comunitários por organizar esse curso e por propor esse diálogo. Eu sou Andréa Gama, sou mestre em Economia e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense, associada ao SED. Nos últimos 4 anos, eu trabalhei junto à equipe da universidade, diversos parceiros internacionais e nacionais, estudando o Programa de Renda Básica de Cidadania de Maricá e a expansão das moedas sociais municipais, em específico aqui no estado do Rio de Janeiro. De start, então, eu começo com a observação de que a minha fala ela vai estar muito mais voltada para a esfera da política pública. Enquanto que muitos casos de bancos comunitários e moedas sociais partem da organização e da coesão social, ou seja, parte da própria comunidade, eu vou abordar aqui estruturas que são mais de cima para baixo. Um governo promovendo a moeda social para a população enquanto instrumento de política pública. Eu fiquei incumbida de falar sobre moeda social e renda básica, então, vou começar a minha exposição fazendo a distinção do que é uma renda básica e no que difere de uma transferência de renda. Em seguida, vou apresentar alguns exemplos que combinam esses conceitos, em especial o caso de Maricá com a moeda social Mumbuca. E nas considerações finais, eu vou propor uma reflexão sobre o papel das moedas sociais dentro desse contexto. Uma transferência de renda é um programa, seja do governo ou não, que faz, como diz o nome, transferência de renda, ou seja, transfere dinheiro para famílias ou indivíduos, geralmente com o propósito de reduzir pobreza. A renda básica, por outro lado, ela está pautada em características específicas do que poderíamos chamar uma renda básica universal acadêmica, uma renda básica universal pura, ou seja, aquilo que é discutido entre os estudiosos e ativistas, porque ela está baseada num projeto que está pautado por uma filosofia e certos valores, que eu vou falar um pouco mais na frente. Aqui eu listo a série de características do que poderíamos chamar renda básica universal pura, né? É uma renda que é paga em dinheiro, não em bens ou em vouchers. É uma renda paga de maneira regular, ou seja, numa periodicidade fixa e previsível e permanente para aqueles que recebem. É paga de maneira individual para cada pessoa, sem que haja variação na quantidade que uma ou outra pessoa recebe. É incondicional, ou seja, a pessoa que recebe, ela não precisa provar que ela vai no médico, que ela vai à escola ou que ela está procurando emprego para continuar recebendo essa renda. E ela é paga em valor adequado. E aqui já dá para começar a perceber que alguns desses critérios são bastante vagos. O que seria um valor adequado? O valor suficiente para se manter sem outras fontes de renda, um valor que garante que a pessoa não vai estar em situação de pobreza, fica em aberto e a critério dos implementadores e formuladores desses programas. A renda básica, ela deve ser acumulável, então, por exemplo, se você receber a renda básica, não deve te impedir de receber outros tipos de auxílio ou te impedir de acessar outros serviços públicos. E por fim, e esse é o ponto que costuma ser mais polêmico, por assim dizer, é que ela deve ser universal, ou seja, todos devem receber. Mas por que esses critérios tão específicos? Porque a ideia da renda básica universal, como eu falei, ela está pautada em certos valores e objetivos, sendo alguns deles listados aqui, e eu vou destacar alguns. É uma renda que deve conceder dignidade e liberdade aos cidadãos, a partir, inclusive, da segurança econômica. Os apoiadores da renda básica defendem que ela é uma questão de cidadania, que é uma renda que, por exemplo, poderia permitir que o indivíduo tivesse a liberdade e a dignidade entre escolher trabalhar ou não, caso estivesse em uma situação de risco ou de impossibilidade, que permitiria que o cidadão pudesse fazer a melhor escolha para si, independente da sua vulnerabilidade social e econômica, né? Porque no caso estaria amparado pela renda básica, que seria um piso que garantiria que aquele indivíduo, idealmente, não estaria em condição de vulnerabilidade econômica, mas sem empurrá-lo para a armadilha da pobreza ou a armadilha do emprego. É isso. Programas de transferência de renda focalizados baseado na renda familiar, por exemplo, podem inibir os beneficiários de buscar emprego. Digamos que um benefício de R$ 600, ele é pago para pessoas que têm renda até R$ 200. Uma pessoa que tem uma renda de R$ 150, com esse benefício, chega ao fim do mês com R$ 750, 600 mais 150. Mas então digamos que aparece a oportunidade de um emprego, que a remunera com mais R$ 150. Ou seja, ela tem uma renda de 150, se ela aceitasse esse emprego, ela teria 150 mais 150, 300. Essa pessoa ela não vai aceitar esse trabalho porque, com esse trabalho, esse emprego, ela não poderia mais, ela deixaria de receber o benefício de R$ 600, porque esse benefício é um benefício focalizado. Logo, ela vai optar por não trabalhar, né? Então, a ideia de universalidade
e incondicionalidade presente na renda básica visa evitar exatamente esse tipo de situação. Mas então, podemos pensar, essa renda básica universal pura, ela existe? Se não incluímos 2 ou 3 dessas 7 características que estão listadas aí, ainda se configuraria uma renda básica? Esse é um debate conceitual que existe por trás desse tópico e que não necessariamente existe uma resposta certa. Algumas pessoas vão dizer que sim, outras pessoas vão dizer que não, a depender de como esses programas são montados. Tendo feito essa introdução sobre renda básica e moeda social, né? O que é que tem a ver com renda básica e com transferência de renda? Existem exemplos de renda básica pagos em moeda social? O exemplo que eu vou apresentar, o exemplo internacional que eu vou apresentar aqui é o da Coreia do Sul, na província de Gyeonggi, que fica ao redor de Seul. O Youth Basic Income, ou a renda básica para jovens, ela é paga por 1 ano para todos os jovens de 24 anos residentes há pelo menos 3 anos na província de Gyeonggi. Esse benefício ele é pago trimestralmente, durante 1 ano, como forma de ajudar os jovens na busca por emprego, por exemplo. Ou para, né, avançar na educação antes de procurar um emprego. A província de Gyeonggi ela tem cerca de 13 milhões de pessoas e ela é composta por 31 distritos. Uma coisa interessante desse programa é que ele é pago em moeda local. Mas cada distrito tem a sua moeda local, ou seja, ele é voltado para o consumo em lojas de pequeno e médio porte dentro de cada um desses distritos. Ou seja, tem 31 distritos, 31 moedas locais. Com essa experiência que já existia na Coreia e na província de Gyeonggi, a renda básica emergencial durante a pandemia que foi implementada em Gyeonggi também foi paga nessas moedas locais, né? Mas bem, por que pagar transferências de renda em moeda social? Por que usar essas moedas sociais nesse tipo de programa? Por definição, a implementação de um sistema de moeda social cria um submercado no qual a possibilidade de vazamento do recurso circulante para os outros territórios diminui. Por quê? Por definição, a moeda social, a moeda local, ela está restrita à circulação dentro de um território geográfico pré-determinado. Nesse sentido, o surgimento de moedas sociais, né, está frequentemente ligado a crises financeiras ou a recessões econômicas. E em momentos de recessão e diminuição da velocidade de circulação da moeda e diminuição da velocidade de consumo, por exemplo, o uso de moedas sociais pode ser um recurso que contribui para a restauração da estabilidade econômica local devido ao seu potencial enquanto instrumento anticíclico. Então, nesse sentido, o papel das moedas complementares, ou moedas locais, ou moedas sociais, no caso a gente está aqui falando de moedas sociais, que é o nome que geralmente se dá para esse tipo de modelo dentro do Brasil, o papel dessas moedas sociais no desenvolvimento local se dá via estímulo ao gasto local. E o papel da moeda é fornecer liquidez para os seus usuários e garantir que aquele gasto vai ser realizado dentro daquela localidade. Assim, ela agiria sobre o objetivo de fomentar a produção ou o comércio local a partir do aumento pela demanda de consumo. Claro que, para que isso seja possível, né, para que, por exemplo, a economia se dinamize, que novos empregos sejam criados, uma produção aumente devido à sinalização do aumento da demanda por consumo, para que isso seja possível, é necessário que a oferta de bens e serviços na moeda social e na localidade seja da mesma ordem de grandeza da demanda, ou que a atividade econômica local se organize para atender à demanda que surge por bens e serviços na moeda local. E um dos mecanismos pelo qual as moedas complementares estimulam o consumo é pelo, além de fornecer liquidez, no caso de momentos de recessão e redução da liquidez, é pelo desincentivo à poupança. E cada moeda complementar, ou cada moeda social, ela opera segundo diferentes conjuntos de regras. Uma forma de desincentivar a poupança é, por exemplo, colocando taxas de juros próximas a zero para um montante de moeda parada. Então, se você tem um montante de moeda parada que não rende juro, ela vai desvalorizar conforme a inflação vai comendo aquele poder de compra. Ou, por outro lado, né, nessa mesma linha, cobrando uma taxa de juros negativa por dinheiro em conta. Então, se você tem sistemas, por exemplo, que se você deixa dinheiro parado, cobra uma taxa de juros negativa. Assim se desincentiva a poupança. Ou, como no exemplo da Coreia do Sul, na província de Gyeonggi, que o desincentivo à poupança ele é alcançado ao estabelecer uma data de validade para a moeda local.
Os benefícios que são pagos nessa moeda local trimestralmente pode ser usado em negócios locais e pequenos mercados tradicionais até a realização do próximo pagamento. Ou seja, tem duração de 3 meses. Do contrário, vai expirar e a pessoa perderia aquele montante, aquele poder de compra. Segundo a pesquisa realizada pelo Gyeonggi Research Institute, que avalia o Youth Basic Income e a renda básica emergencial lá na Coreia, os beneficiários da renda básica emergencial em resposta à pandemia da Covid-19 perceberam a mudança nos seus hábitos de consumo com a adoção da moeda local no pagamento desse benefício, reportando que se o benefício tivesse sido pago em won, né, na moeda nacional, 45% do recurso teria sido poupado. Até porque em momentos de crise, às vezes, as pessoas preferem poupar dinheiro por uma questão de segurança financeira, né? Mas como essa moeda local ela tinha uma validade, eles precisavam consumir. E consumindo, obviamente, acelera, né, dinamiza, ou pelo menos impede que caia mais ainda no momento de crise a atividade econômica dentro daquele contexto. Então, a seguir, eu vou falar sobre o caso de Maricá. A experiência de Maricá é particularmente relevante porque ela foi pioneira no modelo de transferência de renda associada à moeda social digital aqui no Brasil. E a partir dela, outros exemplos aqui, principalmente no Rio de Janeiro, surgiram. E também eu vou falar do caso de Maricá porque é o caso que eu venho estudando há mais tempo, que eu tenho mais dados para apresentar, basicamente. Bom, Maricá é uma cidade costeira no Brasil, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Até alguns anos atrás, Maricá era tida como uma típica cidade dormitório em que a maior parte das pessoas, ou grande parte das pessoas que moravam lá, trabalhavam nas cidades vizinhas, tipo Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro. E uma das questões estruturais da cidade era a limitação da produção e geração de emprego local. Uma outra característica particular de Maricá é que ela se destaca por ter um alto orçamento municipal que vem principalmente da receita de royalties de petróleo. E em 2013, particularmente, foi uma das cidades que mais recebeu receita de royalties, totalizando 2,4 bilhões de reais. E na última década, a cidade passou por muitas transformações, muitas delas relacionadas aos programas sociais da cidade. Mas eu vou focar mais especificamente no programa de renda básica da cidadania e a sua relação com a moeda social Mumbuca. Então, passando rapidamente pela linha do tempo. Em 2013, o Programa de Economia Solidária ele é instituído como lei municipal e, a partir dessa lei, são criados o Banco Mumbuca e a moeda Mumbuca, bem como a primeira versão do Programa de Transferência de Renda, que hoje é a Renda Básica de Cidadania. A moeda a moeda Mumbuca, foi criada com o objetivo de servir como instrumento de política pública, principalmente para o pagamento do Programa de Transferência de Renda domiciliar, pago na moeda social. Como Maricá era uma cidade dormitório, a ideia era manter o recurso circulante em Maricá e evitar de vazar para as cidades vizinhas, o que estimularia o consumo no comércio local e, na expectativa, a produção local. O programa, nesse primeiro momento, começou contemplando poucas famílias, que poderiam, aquelas que recebiam até um salário mínimo como renda familiar, e ele tinha um valor baixo. Em 2019, após muitas reconfigurações e surgimento de outros programas pagos na moeda social, esses programas eles foram unificados. E foi criado o que pelo nome Renda Básica da Cidadania de Maricá. A principal mudança a partir de 2019 é que o benefício passou a ser pago por família, para ter seu valor calculado por indivíduo. Então, antes ele era pago por domicílio, né, por família, e agora ele é pago por indivíduo a partir de 2019, sendo pago no valor de 130 mumbucas por pessoa. Para receber o benefício, os benefícios precisavam ser residentes de Maricá há pelo menos 3 anos e estar registrados no Cadastro Único, né, que é o registro federal que é usado para programas sociais. E ter renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, que é o critério de entrada para o Cadastro Único. O número de beneficiários em 2019 chegou a mais de 42 mil residentes de Maricá, que era aproximadamente um pouco mais de um quarto da população estimada da cidade. Em 2020, com a pandemia, a prefeitura criou um pacote de medidas econômicas para combater os efeitos econômicos, né, para evitar que houvesse grandes efeitos econômicos em Maricá.
Uma dessas medidas foi mais do que duplicar o valor da renda básica de cidadania, que passou para 300 mumbucas, e outra medida foi a criação do Programa de Amparo ao Trabalhador, o PAT, que remunerou com um salário mínimo por quase 2 anos, mais de 26 mil trabalhadores autônomos e informais em Maricá. E esse programa também era pago na moeda local, na moeda social mumbuca. Um ponto importante aqui é que esse sistema da moeda social digital em Maricá, criou uma rede pela qual o acesso da prefeitura à população vulnerável que já estava mapeada, que já recebia o programa da Renda Básica de Cidadania, ficou mais rápido. Em Maricá, as medidas tomadas pela prefeitura durante o período da pandemia foram céleres. Em abril de 2020, os beneficiários da renda básica já estavam recebendo os 300 mumbucas ao invés de 130 e já começaram os pagamentos do PAT. E essa resposta rápida, que foi em grande parte devido a esse sistema da moeda social e a esse sistema e é o fato de que já havia um mapeamento da população ou de parte da população já vulnerável de Maricá, foi o que trouxe grande destaque para essa experiência no Brasil, em especial no Rio de Janeiro. Por fim, a última expansão da renda básica cidadania de Maricá foi agora, no final de 2013, quando o número de beneficiários chegou a 93 mil, quase metade da população de Maricá, que tem um pouco menos de 200 mil habitantes hoje em dia, e o valor do benefício foi reajustado para 230 mumbucas e caiu a necessidade de você provar que morava em Maricá há pelo menos 3 anos. Então, pensando na renda básica de Maricá, como ela é, dentro dos termos da renda básica pura ou acadêmica, como discutimos anteriormente. A renda básica de cidadania de Maricá, ela é paga em dinheiro, né, que é a mumbuca. Ela é paga regularmente, mensalmente. Seu valor é calculado por indivíduo. Então, cada indivíduo recebe o mesmo montante, mas o pagamento ele é feito por família. Então, se uma família tem 2 pessoas, ela vai receber, hoje em dia, 460 mumbucas numa mesma conta do Banco Mumbuca. Ela é incondicional, não precisa declarar frequência escolar de criança, nada do tipo. Ela é acumulável com outros programas municipais e outros programas federais, inclusive o Bolsa Família, e é paga num valor adequado? Bom, o valor no qual ela é paga, R$ 230, ele é superior à linha da pobreza considerada pelo governo federal para a inclusão no Bolsa Família, né? No Bolsa Família, a renda per capita de abaixo de R$ 218, né? Para entrada no Bolsa Família. Então, a renda básica de Maricá, 230, está acima dessa linha de pobreza, digamos assim. No entanto, ela não é universal, embora hoje em dia ela seja paga a quase 50% da população. Vamos lá, adiantando, senão eu falo muito. A Mumbuca, falando mais agora sobre a Mumbuca, ela foi a primeira moeda local brasileira a ser criada no formato digital, desde o início, com uma abrangência municipal. Ou seja, ela circula apenas dentro do limite de Maricá, em toda Maricá. Como é de praxe para as moedas sociais brasileiras dentro do modelo brasileiro, uma Mumbuca equivale a R$ 1. Ou seja, os valores expressos em Mumbuca têm o mesmo valor dos valores expressos em reais e vice-versa. A Mumbuca ela é gerida pelo Banco Mumbuca, que é a Associação do Banco Comunitário Popular de Maricá, que é uma organização sem fins lucrativos, e também é gerida pelo Instituto É Dinheiro, que é o responsável pela plataforma digital pela qual a moeda opera, e é a instituição que tem concessão da gestão da moeda. Também é uma instituição sem fins lucrativos. E o Banco Mumbuca, no âmbito do programa de renda básica cidadania, faz a ponte entre o governo municipal e a população. Então, como a moeda funciona, né? Os usuários, eles se cadastram no banco e os negócios se cadastram no banco para poder aceitar a moeda como forma de pagamento. Aqui, a grande característica do programa de Maricá é que os beneficiários da renda básica cidadania e outros programas municipais, que são pagos na moeda social, não podem converter Mumbuca a real, ou seja, eles são obrigados a consumir seu benefício em Mumbuca, ou seja, eles são obrigados a consumir seu benefício em Maricá. Por outro lado, os negócios eles podem converter suas Mumbucas para reais, inclusive porque é uma maneira de convencer, no início do programa, que a moeda social é dinheiro como real e que tem, né, o mesmo grau de confiança, né, o mesmo poder de compra, ela é confiável.
A conta do Banco Mumbuca, ela funciona de maneira semelhante a uma plataforma bancária digital para pagamentos à vista, né? Não tem função de crédito. E as pessoas podem usar a moeda por meio do aplicativo ou por meio do cartão, se for beneficiária da renda básica cidadania. Os negócios que aceitam pagamento em Mumbuca pagam uma taxa de 2% por venda em Mumbuca. Essa taxa, ela ainda é menor do que as taxas cobradas por maquininha de cartão tradicional, né, das bandeiras tradicionais. Então, em tese, essa taxa cobrada ela não desincentivaria os negócios a aceitarem a moeda. E o valor dessa taxa alimenta o fundo do Banco Mumbuca, que financia as atividades sociais do banco, né, as linhas de microcrédito com juros baixos e outras iniciativas de economia solidária na cidade. Então, esse diagrama mostra um pouco do ecossistema da Mumbuca. A prefeitura transfere os recursos para o Banco Mumbuca, que transfere o valor dos benefícios em Mumbuca para os beneficiários, né? É aqui que a Mumbuca é emitida, efetivamente. E é assim que essa Mumbuca ela entra em circulação. Uma vez que os beneficiários recebem o seu benefício mensal, eles podem gastar nos negócios para adquirir bens e serviços. Nesse período eram mais de 8 mil negócios registrados na cidade. E esses negócios que recebem Mumbuca, eles podem trocar com outros usuários ou eles podem consumir em outros negócios em Mumbuca. Eles podem usar as Mumbucas. E a partir das taxas cobradas pela circulação da moeda, vai para o fundo do Banco Mumbuca, que por sua vez concede microcrédito a juros baixos, né? A maioria das linhas do Banco Mumbuca, na verdade, tem juro 0%. Então, eu vou apresentar alguns números e reflexões a partir dos dados que obtivemos para o período de 2018 até agosto de 2020. Então, são dados um pouco defasados, mas que vão auxiliar para tirar algumas conclusões do que aconteceu na economia da Mumbuca nesse período. Nesse período, mais de um quarto da população de Maricá tinha uma conta no Banco Mumbuca, ou mais de uma, né? Porque, por exemplo, um beneficiário da renda básica cidadania, por exemplo, poderia também ser dono de um negócio que aceita Mumbuca. Nota-se que a maioria dos usuários da moeda eram os beneficiários da renda básica, né, em vermelho. E que quanto mais beneficiados eram incorporados ao sistema da moeda social, né, mais incorporados ao programa, mais outros tipos de usuários se cadastravam no Banco Mumbuca, em especial os negócios. Afinal, quanto mais beneficiários, mais pessoas querendo comprar em Mumbucas, ou seja, os negócios vão querer receber, né, esses recursos. Isso também está representado nesse próximo gráfico, que mostra o volume de Mumbucas em circulação por ano nesse período. Entre 2018 e 2020, o volume de Mumbucas que foram gastos, que circulou na economia, foram 200 milhões de reais, né, equivalente a 200 milhões de reais. E entre 2018 e 2020, o volume de Mumbucas gastas, né, usadas, aumentou mais de 10 vezes. Isso se deve ao aumento do valor do benefício ao longo dos anos, ao aumento no número de beneficiários e à individualização dos benefícios, e também devido ao pacote emergencial, na época da Covid, né, que criou o Programa de Transferência de Renda, o PAT, que também era pago em Mumbuca. Né? Então, por exemplo, em vermelho, né, são os beneficiários do PAT, os gastos beneficiários do PAT e outros usuários. O gráfico mostra também que quanto mais Mumbucas estavam sendo gastos pelos beneficiários, mais outros tipos de beneficiários também usaram as Mumbucas, em especial os negócios, que entre 2019 e 2020 aumentaram sua participação nos gastos em 3 vezes. Parece pouco quando você coloca em perspectiva com os outros usuários da Mumbuca, que gastam muito mais, porque recebem o benefício da prefeitura, mas é um aumento considerável. Mas então, como avaliar se combinar o programa da renda básica com a moeda local funcionou? Né? Como fazer essa avaliação? Como eu falei anteriormente, né, o objetivo de usar a moeda social é manter os recursos circulantes em Maricá. E nós vimos que quanto mais beneficiários recebiam Mumbucas, mais Mumbucas entravam em circulação. Essa imagem aqui do lado, esse diagrama aqui do lado, ele isola só o circuito da circulação da Mumbuca, que passa, né, do beneficiários que iniciam a circulação da Mumbuca para os outros usuários e para os negócios, que por sua vez usam essas Mumbucas para comprar em outros negócios, né? Então, quando o beneficiário recebe a Mumbuca e ele gasta em Mumbuca porque ele é obrigado a gastar em Mumbuca, a Mumbuca foi usada uma vez. Mas quando os negócios ou outros usuários que recebem Mumbuca de beneficiários, por exemplo, usam a Mumbuca outra vez, ela está sendo usada por mais um giro. Nessa lógica, a gente calculou
a velocidade de circulação da moeda, que é o que está expresso aí. Nesse período analisado, a Mumbuca foi usado o equivalente a 1,8 vezes o seu estoque em circulação. Né? Então, a velocidade de circulação da Mumbuca foi 1,8. O que isso significa? Que a moeda foi usada mais de uma vez antes de ser transformada para real. Né? Uma vez que ela foi convertida para real, a gente não sabe onde ela foi gasta. Se ela foi gasta em Maricá ou se ela foi gasta em outra cidade. Mas o que sabemos é que, se o gasto foi realizado em Mumbuca, ou se o gasto foi realizado em moeda social, ele foi gasto na cidade, em Maricá. Então, esse valor ele pode ser um indicador de que a moeda contribuiu para manter os recursos de Maricá por mais tempo, embora não exista, a gente não tenha um contrafactual do que teria acontecido se o programa tivesse sido pago em moeda real, né? Na moeda nacional. E isso também é um dos fatores interessantes de programas em moeda social, porque permite fazer esse tipo de avaliação por causa da sua digital, porque ela é uma moeda digital e porque ela é paga com esse propósito, permite que os estudiosos, né, os pesquisadores ou até mesmo a prefeitura que faça essa avaliação, veja como esse recurso ele está sendo usado e como ele está reverberando dentro da cidade. Mas se o importante é manter a circulação da Mumbuca por mais tempo, ou seja, fazer com que a Mumbuca dê mais giros para garantir que o recurso realmente está ficando na cidade de Maricá, qual é o usuário responsável por isso, pela sua recirculação? Como eu falei, os beneficiários eles não podem usar a mesma Mumbuca mais de uma vez, né? Porque os beneficiários eles não podem receber Mumbucas de outros usuários. Eles podem receber apenas da prefeitura. Certo? Então, os principais responsáveis pela recirculação das moedas são os negócios, que são aqueles que recebem mumbucas de beneficiários e que podem usar essas mumbucas em outros negócios. A circulação da moeda, a recirculação da moeda, acontece quando um negócio que recebe mumbucas usa essas mumbucas para comprar em outros negócios, ou seja, para o seu uso pessoal ou para abastecer os seus negócios. E isso só é possível se existe na rede de negócios que aceitam mumbucas negócios suficientes que se complementem para que eles possam comprar uns nos outros, né? Entre 2018 e 2020, haviam mais de 8 mil negócios cadastrados no Banco Mumbuca, que variavam de grandes redes de supermercado e restaurantes a pequenos comércios de bairro. As principais categorias de negócios que receberam Mumbuca nesse período eram de alimento e farmácia, ou seja, itens básicos, comércio em geral, comércio varejista, serviços e material de construção. Para todo o período, a taxa de recirculação da Mumbuca de negócios, ou seja, a taxa com a qual os negócios usaram as suas receitas para dar continuidade à circulação da moeda, gastaram suas Mumbucas, né, ao invés de transformar em real, foi de 7%. E pensando nessa recirculação da Mumbuca, a gente consegue imaginar que existem diferentes incentivos para o uso da moeda ou para o uso do real, a depender do tipo do negócio. Por exemplo, o supermercado provavelmente vai converter toda a sua receita em Mumbuca para real, porque ela precisa mandar o lucro para sua sede. E também porque o supermercado ele não vai se reabastecer seu estoque com produtos locais. Logo, não faz sentido que grandes redes ou grandes negócios usem suas Mumbucas em Maricá. Faz mais sentido que eles transformem para real e usem seus recursos em reais, possivelmente fora da cidade. Já pequenos negócios locais têm mais esse incentivo. Uma padaria de bairro, por exemplo, pode usar as mucas que recebe para comprar ovos produzidos em Maricá, ou farinha em supermercados de Maricá, ou em mercearias de Maricá. Pensando nisso, eu estou mostrando aqui a diferença entre dois tipos de negócios, que foi uma proxy que eu usei para identificar o tamanho dos negócios e de onde quem são os donos desses negócios, né? 51% dos negócios cadastrados no Banco Mumbuca até então pertenciam a beneficiários da Renda Básica Cidadania e outros programas e se eram configurados como pequenos ou micronegócios. Separando os negócios entre esses dois grupos, a gente vê que os negócios de beneficiários foram responsáveis por taxas maiores de recirculação da Mumbuca, 17%, enquanto que os negócios de não beneficiários tiveram uma taxa de recirculação de apenas 6%. Além do seu tamanho menor, né, supomos, por pertencer aos beneficiários, esses negócios possivelmente já estavam, né, os donos desses negócios possivelmente já estavam acostumados a usar a moeda, já estavam aclimatizados com o sistema da moeda. E talvez por isso também tivessem maior facilidade, maior incentivo para dar continuidade à circulação da Mumbuca. Eu espero, então,
ter demonstrado nessa apresentação o quão entrelaçados estão o Programa de Renda Básica de Cidadania de Maricá e a moeda social Mumbuca. E o fato de que a circulação da Mumbuca depende do Programa de Renda Básica, porque é a partir do Programa de Renda Básica que a moeda entra em circulação, né? Mas um ponto que eu gostaria de destacar é que usar a moeda social como ponto focal do programa social da cidade, do programa de transferência de renda, né? Mas não só a renda básica, mas principalmente ela, destaca a intenção da prefeitura em promover o desenvolvimento local através da política pública, que vai além simplesmente da transferência de renda. Ou seja, incorpora, assim, a renda básica da cidadania de Maricá um sentido que vai além apenas da redução da pobreza e desigualdade no nível individual para os beneficiários. Porque com o funcionamento do consumo local, o comércio se beneficia. E quanto mais a moeda circula, mais o Banco Mumbuca arrecada para poder devolver à população com suas ações sociais de economia solidária e linhas de microcrédito. Assim, não só os beneficiários ganham com os recursos destinados ao programa. E, como evidência da relevância da experiência de Maricá e a sua influência nas políticas públicas de outros municípios do Rio de Janeiro, eu trouxe exemplos de outros programas que foram criados nos últimos anos, a partir da experiência de Maricá, a partir do exemplo de Maricá. Nessa foto, vocês podem ver o exemplo de 4 cidades que criaram moedas sociais, atreladas aos programas de transferência de renda, né? Niterói, Saquarema, Itaboraí e Cabo Frio. E aí eu vou passar um pouco mais sobre como esses programas funcionaram. Ops. Né? Aqui eu coloquei a listagem das cidades que já têm implementados esses programas de transferência de renda. Niterói, que tem o programa... vou falar aqui especificamente dos programas de transferência de renda que são mais parecidos... que são baseados no Programa de Renda Básica da Cidadania de Maricá, né? Em Niterói temos a moeda Araribóia e o Programa de Transferência de Renda Moeda Social Araribóia. Em Cabo Frio, Itajuru, e o Programa Moeda Social Itajuru. Campo de Goytacazes é a Goitacá, e assim por diante. Mas nota aqui que vendo o nome desses programas, nem todos seguem, por exemplo, o exemplo de Maricá, de colocar o nome em renda básica, né? Alguns colocam, mas outros colocam que o nome do programa de transferência de renda é relacionado à moeda. Isso já mostra que com a evolução desse modelo criado por Maricá, cada prefeitura que adota vai colocando certas adaptações com o que faz mais sentido para elas ou com o que elas acham que a população vai entender melhor, né? De forma geral, em parênteses está o ano que esses programas foram criados, essas moedas foram criadas. De forma geral, todos esses programas de transferência de renda adotam um cadastro único para coleta de informações e habilitação dos benefícios, né, para cadastrar os beneficiários. A maioria deles exige que o indivíduo, para se cadastrar, esteja residindo no município há alguns anos, entre 3 e 5 anos. A maioria desses benefícios recebe royalties da exploração do pré-sal, do petróleo, né? Então, podemos imaginar que são prefeituras que têm que cria esses programas ancorados também nesse recurso, embora varia, né? Cada município recebe proporções diferentes dos royalties. Então, alguns municípios recebem mais, como Maricá e Niterói, e outros recebem menos. E o que é interessante aqui, especialmente para esse curso que é sobre moedas sociais e bancos comunitários, é que nem todos os programas, nem todos os municípios estabeleceram bancos comunitários ou bancos populares. Isso também indica a filosofia por trás daquele programa e por trás do uso da moeda, né? Porque, de certa forma, ter um banco comunitário ou um banco popular, primeiro, dá a oportunidade da pessoa ir até aquele local para tirar dúvidas, por exemplo, se não sabe usar o cartão, ou se teve alguma dúvida com o benefício, etc. e tal. E também cria uma instituição que está organizada especificamente para gerir aquela moeda e não apenas um segmento da prefeitura, né? Então, por exemplo, Cabo Frio, Campo de Goytacazes e Guaba Grande não criaram bancos populares para gerir essa moeda social. Isso provavelmente acontece dentro de uma instância da secretaria que criou o programa. E algumas dessas moedas podem apresentar restrições de uso, né? E as restrições de uso, elas são voltadas para
evitar que o recurso ele seja usado para comprar bebida alcoólica, ou para comprar cigarro, ou para comprar outras coisas que não bens essenciais. Isso acontece no caso de Campo de Goytacazes e Caba Grande também. E Cabo Frio. Então, avaliando esses programas, e aqui eu estou falando especificamente dos programas de transferência de renda no estilo da renda básica de cidadania de Maricá, porque quando se cria as moedas sociais, se cria também outros usos para essas moedas sociais. Mas como essa aula é sobre renda básica de transferência de renda, é sobre isso que eu estou falando aqui. Então, eu vou avaliar esses programas sob os aspectos do que discutimos anteriormente, que são os aspectos da renda básica pura. Todos eles são pagos em dinheiro, né, na moeda social. Todos eles são pagos de maneira regular, mas a maioria deles não é pago de maneira individual ou em valor único. Saquarema é o único exemplo que é pago de maneira individual e em valor único. Por exemplo, Niterói é um caso que a família ela recebe uma base do programa e a cada membro da família é adicionado um valor, certo? Então, as famílias vão receber valores diferentes. E outro exemplo é que, por exemplo, tem um programa que a cada membro adicional que você coloca na família recebe-se menos por membro, ou seja, não é valor único por membro. Mas a maioria dos programas ele é pago por família e não por indivíduo. Quando pensamos nas incondicionalidades, eles todos são incondicionais. Não precisa ficar provando coisas relacionadas à saúde, à educação, para participar do programa de transferência de renda. Existem, por exemplo, no caso de Saquarema, que tem o programa de renda básica da cidadania, mas também tem o Educa Saquá. No caso do Educa Saquá, é como se fosse um benefício a mais de transferência de renda para as pessoas que estão em educação, né? Fazendo a educação básica. Então, elas precisam comprovar algumas coisas. Mas, e aí eu vou pular alguns e ir para Universal, que nenhum é, todos eles estão focalizados em famílias com condição de pobreza. E a grande maioria deles estabelece que, uma vez que a família seja reconhecida como saindo dessa situação de pobreza, saindo desse nível, patamar máximo de renda familiar que cada família recebe para participar do programa, uma vez que ela passe disso, ela deixa de receber o programa. Né? Então, de certa forma, isso pode ser, talvez, considerado como uma condicionalidade, mas certamente prova que nenhum dos programas ele é universal, ou seja, não é toda a população que está sendo beneficiada por aquele programa, até porque existe uma limitação orçamentária dentro dos municípios. Né? Nem todo município vai ter a oportunidade de pagar para todo mundo. A maioria delas são acumuláveis, são algumas que não são acumuláveis, né? Ou seja, se a pessoa recebe o Bolsa Família, não pode receber o programa. Ou seja, ou se recebe o programa, não pode receber o Bolsa Família. Isso pode ser bastante negativo, né, para as famílias que já estão em situação de vulnerabilidade. Em termos de valor adequado, de novo, é algo que é mais discutível, mas certamente nenhum é pago um valor suficiente que a pessoa não precisasse trabalhar, e nem todos os benefícios que foram criados pagam benefícios acima da faixa de pobreza, né? Então, valor adequado, mais ou menos. E, assim, eu chego ao fim da minha apresentação. Muito obrigada. Agradeço de novo a atenção de vocês e o convite para participar desse curso. Espero que tenham aproveitado. Olá a todas e todos que nos acompanham nesse curso sobre bancos comunitários e moedas sociais, uma parceria entre o Observatório de Bancos Comunitários e Moedas Sociais e o Conselho Federal de Economia. Meu nome é Bruno Chapadeiro, eu sou psicólogo e professor do Departamento de Psicologia de Volta Redonda da Universidade Federal Fluminense. Sou atualmente pesquisador dos temas ligados à saúde do trabalhador, à saúde mental no trabalho e à economia solidária. E a parte que me coube nesse latifúndio foi ministrar uma aula sobre o trabalhador e a trabalhadora da economia solidária. Bom, antes de tudo, eu gostaria de fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem cisgênero de pele negra clara. Eu tenho cabelos e barbas não razoavelmente aparados. Utilizo um óculos de armação preta. Estou utilizando uma camiseta polo vermelha. Utilizo um fone de ouvido com microfone. E atrás de mim
você pode ver uma parede marrom fosca e um quadro de 2 barcos e um velejador. Bom, então, como eu estava dizendo, o tema da nossa aula é dizer sobre o trabalhador e a trabalhadora da economia solidária. É importante nós fazermos a ponte e conceituarmos o que tudo isso tem a ver, né? O que essa temática da nossa aula tem a ver com a proposta do curso de bancos comunitários e moedas sociais. Bom, o meu tema de pesquisa justamente tem girado em torno disso. Bom, quais os trabalhos, né? Que tipo de trabalhos, que formas de trabalho nós temos sido desenvolvido e fomentado a partir da proposta dos bancos comunitários e das moedas sociais. Bom, com a economia solidária, né, já é consolidado que nós temos diversas formas de trabalhos cooperados, autogestionários, né, já muito discorridos na literatura, no campo da saúde mental. A economia solidária, inclusive, tem sido utilizado como uma forma, né, o trabalho pela via cooperada tem sido uma forma de devolução de cidadania às pessoas que outrora estiveram, por exemplo, confinadas em hospitais psiquiátricos e agora compõem a rede de atenção psicossocial, né? O Centro de Atenção Psicossocial tem a proposta de oficinas de trabalho, de renda pela via da economia solidária, né? Propondo a esses usuários de saúde mental, por exemplo, que possam produzir, né, o seu próprio artesanato, o seu próprio produto, a sua renda, como é um caso muito famoso no Brasil, né, de uma cooperativa em Campinas, que nós temos ligado ao serviço do Cândido Ferreira, né, em que há todo um armazém, né, voltado para a exposição dos produtos fruto do trabalho desses usuários da saúde mental do SUS, tá? Bom, nós também temos estudado diversas formas de outras formas cooperadas de trabalhos associados, né, e processos organizativos envolvidos, por exemplo, nas feiras livres, nos mercados de pulgas. Temos em Volta Redonda, inclusive, uma incubadora ligada à Universidade Federal Fluminense, que é a Intexol, que é com essa proposta, né, de fomentar a economia solidária no território do Médio Paraíba Fluminense, né? Então já foram feitas feiras, foi feita uma proposta inicial também da moeda Arigó, né, como uma moeda para circular entre esses produtores, pessoas que trabalham no campo, por exemplo. Então, a economia solidária, como sabemos, né, ela tem sido uma proposta produtiva, né, como uma alternativa às formas produtivas capitalistas, né, mas que sempre tem esbarrado historicamente também na dificuldade de distribuição, circulação e consumo de suas mercadorias, né, tendo que ficar, inclusive, limitado às vias tradicionais, né? Bom, não obstante, também é importante a gente falar das experiências das fábricas ocupadas e recuperadas, né, na América Latina. Aqui no Brasil nós tivemos a experiência da Flasco, uma fábrica de produção de bombonas plásticas no interior de São Paulo, em Sumaré, em que, após ser decretada a falência, os trabalhadores e trabalhadoras decidem ocupar a fábrica e fazê-la pela via da economia solidária, pela via cooperada e autogestionária, né? Então, há um conselho de fábrica em que as propostas de andamento da fábrica são colocadas a toda a Assembleia, mas a Assembleia é soberana, inclusive, né, aos ditames do Conselho de Fábrica. Então, a fábrica ocupada da Flasco ficou ocupada sob controle e produção dos trabalhadores e trabalhadoras por cerca de 25 anos, né, e sofrendo diversas tentativas de reintegração de posse, cortes de luz, a dificuldade de melhoria de maquinários mais modernos, né, mas algumas questões foram interessantes para a gente ter aqui como exemplos de como se configurou essa produção, né? Então, por exemplo, houve um achatamento da pirâmide organizacional, aqueles que ganhavam mais passaram a ganhar menos, que ganhavam menos passaram a ganhar mais, né? Todos os trabalhadores e trabalhadoras passaram a conhecer, né, todo o processo produtivo
e entendiam e sabiam fazer o processo produtivo da fábrica como um todo, né, tentando minar aquela ideia da alienação do trabalho, alienação do processo, do produto do trabalho, né. Todo o excedente, né, o chamado lucro, como não havia um capitalista, uma pessoa dona da fábrica, mas sim todos eles passaram a ser donos da fábrica, né? Isso foi investido na Vila Soma, uma vila operária no entorno da fábrica, com casas populares, com teatros, com ginásios, né? Ou seja, foi reinvestido no interesse comum daqueles trabalhadores e trabalhadoras. E o mais interessante, né, para minha área de saúde no trabalho, é que após a ocupação da fábrica por parte dos trabalhadores e trabalhadoras, nunca mais houve um acidente de trabalho na fábrica. O único acidente foi apenas com uma pessoa que limpava o chão e pelo chão escorregadio a pessoa escorregou, né? Então, essa dimensão desse trabalho cooperado, desse trabalho autogestionário, né, é, da, é, da reordenação e da apropriação da produção, nos dá a entender, né, de que nós temos esta perspectiva que o materialismo histórico dialético já nos coloca em relação à alienação do trabalho, né, que isso se dissipa mesmo nesta atual forma capitalista, neoliberalista, do neoliberalismo, perdão, que temos vivido, né? Então, essas experiências, as fábricas ocupadas, né, dentre outras essas que eu trouxe em relação à saúde mental e outras formas e processos organizativos que nós vemos, são muito interessantes para pensarmos outras alternativas para o trabalho. A questão, né, que nos recai é essa ideia do quanto que ainda, mesmo essas formas, né, de trabalho cooperado, autogestionário, pela via solidária, né, acabam ainda ficando reféns e subsumidos às outras esferas, né, de concretização do capital, tal como eu disse, de circulação, distribuição, né, e consumo da mercadoria. Bom, o que tudo isso que eu estou trazendo tem a ver com o nosso curso, né? Ao começar a estudar os bancos comunitários e moedas sociais, também como uma alternativa à economia, né? Algo que vem dos de baixo, né? Que vem da periferia, que vem, né, daqueles que tentam um fortalecimento das suas economias locais, me ficou essa questão no ar. Bom, quais formas de trabalho, então, os bancos comunitários, pela via das moedas sociais, dos microcréditos, por exemplo, têm fomentado, né? E o que nós temos visto na experiência fluminense, por exemplo, né? Até fizemos um seminário sobre isso no fim de 2023, foi de entender que quando eram dados esses microcréditos, etc., o tipo de trabalho ainda eram formas precárias de trabalho, né? Ou seja, o fomento ainda seria pela via da informalidade, né? Daquela pessoa que queria, precisava de um dinheirinho ali para investir em alguma coisa da construção civil, né? Num pequeno negócio e etc., mas que isso acabava também se perdendo e não havia uma sustentabilidade. Ou seja, os bancos comunitários e moedas sociais, oriundos da discussão da economia solidária, não estavam fomentando, né, trabalhos que se dessem também pela via cooperada, autogestionária e solidária. Tá? Então, a partir disso, nós começamos a olhar para a precarização do trabalho, para toda a informalidade, né? O Brasil tem sido levado aí para as propostas e alternativas econômicas ao desemprego têm sido muito mais voltadas para a ideia da informalidade, para o setor de serviços, né? E não obstante, nós temos visto crescer cada vez mais a chamada uberização ou plataformização do trabalho, né? Em que primeiro se ficam característicos os trabalhos de pessoas que dirigem, né, automóveis para aplicativos, depois aqueles entregadores de bicicletas e motos, né? Mas também esta forma, né, do trabalho plataformizado chegando a todas as esferas, né? Nós temos professores substitutos que podem ser contratados por plataformas, diaristas, mesmo nós da psicologia já existem plataformas, né, em que há psicólogos e psicólogas que estejam trabalhando nelas. E isso a gente tem
tem visto sendo lugar comum também a precarização destes trabalhos, né? Ou seja, uma precarização, a gente está falando de vários aspectos, mas entre eles, principalmente, a ideia dos vínculos, né, formais de trabalho, como eu estava trazendo, o assalariamento também, né, a forma salário sendo muito, muito baixa, né, de um trabalho que se dá por entregas e por peça, né, e também da jornada cada vez mais extensa, né, ou encurtada, porém muito intensificada, né, com muito volume de serviços a serem prestados. Bom, então, ao observar esse cenário do trabalho e esse cenário da economia solidária, né, especificamente dos bancos comunitários e moedas sociais, temos nos atentado para essa questão de tentar unir esses dois mundos, né? E as nossas pesquisas têm alcançado, né, alguns autores nacionais, principalmente, mas também internacionais, Latinoamérica, Europa, que têm proposto a ideia do cooperativismo de plataforma, né? Ou seja, como que pode ser uma outra ideia de, ao invés desses trabalhadores e trabalhadoras por aplicativos estarem subsumidos à lógica do algoritmo, né, a uma big tech, né, de capital fictício, de capital de risco, né, em que se preza a ideia de não subordinação ao trabalho, né, de que não há vínculos, né, em que este aplicativo seria meramente um elo de ligação entre as pessoas que prestam serviço e as pessoas que querem um serviço, né, ou seja, ocultando toda a forma jurídica, né, de vínculo com o trabalho, de pensarmos, bom, como poderia se dar, então, uma mesma proposta, e aí podemos pegar o exemplo de pessoas que dirigem automóveis por um aplicativo, mas que este aplicativo estivesse sob o controle dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Ou seja, como é que a gente pode pensar a gestão de uma plataforma sendo produzida, sendo conduzida, né? Sendo gestada, né? E gerenciada pela classe trabalhadora, né? E aí, então, esse é o tema que tem nos motivado a tentar entender este cenário. Bom, será que seria possível, né, a gente estreitar, e o OBM tem tentado fazer isso, né, estreitar esses laços entre as pessoas que estão prestando um tipo de serviço que hoje se configura pela via precária com os bancos comunitários, né, para que esses bancos possam, inclusive, fomentar, a partir do microcrédito ou outras formas econômicas, né, trabalhos que se deem por essa via cooperada de plataforma, né? Ou seja, então um grupo de trabalhadores e trabalhadoras motoristas de aplicativos, né, motoristas de automóveis pudessem, por exemplo, né, se valer de um microcrédito ou de outras formas econômicas que um banco comunitário pode prover e tentar, né, nessa parceria, nessa constante parceria com a universidade, institutos de tecnologia, etc., criar uma plataforma, né, que sabemos que não é fácil, toda a inteligência e ciência dentro de uma tecnologia tão complexa como essa, né, mas pensarmos de se criar, né, uma plataforma que pudesse ser gerida por esses trabalhadores, né, onde haveria uma outra forma de se relacionar com esse trabalho, de se relacionar com essa plataforma, com esse algoritmo, que não ficasse assim tão fantasmagórico, né? Ou seja, quem é o chefe no fim das contas, quem é que está pagando, quem é que está valorando, né, as horas de trabalho? Seriam, então, os próprios trabalhadores, seriam eles, né, os trabalhadores e trabalhadoras que teriam essa possibilidade de ditar o quanto ganhariam por corrida, né, como essa forma seria distribuída, esse excedente, quantas corridas, né, por cada pessoa, para que também não tivesse a ideia de gamificação, né, que as plataformas como Uber 99 colocam, né, que faz a pessoa ficar trabalhando cada vez mais e mais jornadas extensas para poder fazer a sua renda, né, mas para que a coisa se desse de um jeito igualitário. Nós temos algumas experiências já interessantes aqui no Brasil, na América Latina, né? Posso citar a experiência da minha cidade, inclusive, de Araraquara, interior de São Paulo, em que
a prefeitura da cidade, né, em parceria com motoristas locais, desenvolveu um aplicativo para se experienciar essa ideia do cooperativismo de plataforma, né? Ou seja, então a prefeitura tem a gestão da ferramenta tecnológica, pode investir um capital público, né, para que possa ser melhor trabalhada, melhor gerenciada essa plataforma, mas ela está a serviço, né, e ela pode sofrer uma influência, um pitaco, né, desses trabalhadores e trabalhadoras que são motoristas e usufruem dessa tecnologia, tá? Então, é uma experiência semelhante do que nós temos visto, por exemplo, com alguns bancos comunitários ditos bancos municipais, né? Aqueles que recebem um aporte de verba, que estão alocados dentro da estrutura do Estado, né? Dentro da estrutura de uma prefeitura, por exemplo, né? Mas que tem a mesma proposta dos chamados bancos comunitários raízes, né? Aqueles que nascem nas comunidades, nas periferias, etc., né? Porém, você tem a ideia de uma fagocitação, né? De um encampamento, né? Da coisa pública nessa proposta para se tornar, inclusive, uma política pública de Estado que possa permanecer, né? Que não se fique uma coisa apenas de governos e que, com a troca de governos, a coisa possa se dissipar, né? Então, enfim, nós temos outras propostas e outras iniciativas que vão se dar, como eu tenho trazido, por essa via da economia solidária, né? Ou seja, então, a ideia seria fomentar trabalhos, né, sejam pelos bancos comunitários municipais ou pelos bancos comunitários raízes, trabalhos que se deem por essa via cooperada, autogestionária e solidária, e não que haja fomento dos, dos trabalhos ditos precários, né? Então, digamos que estamos na crista da onda de um fenômeno mundial, né, que tem acontecido. Afinal, como eu disse, o mundo do trabalho tem caminhado para essa uberização do trabalho, para essa plataformização do trabalho, ou seja, para esse trabalho mediado por tecnologias e plataformas muito refinadas, né, em que a experiência da robótica, da inteligência artificial, da internet das coisas, né, dessa indústria 4.0, como temos chamado, né, está na ordem do dia de todos os nossos trabalhos. Eu gravo essa aula para vocês, mediado, né, por uma tecnologia, por exemplo, né? Então, esse meu saber, esse meu trabalho é capaz de chegar a tantas pessoas a partir desse instrumento de comunicação de massa, né? Contudo, nós vimos na pandemia que houve uma acentuação, inclusive, dessas formas tecnológicas no mundo do trabalho, né? Principalmente para quem conseguiu, para quem pôde trabalhar de casa, né? As nossas formas de diminuir a distância se deram justamente pelas tecnologias e fomos abastecidos por aquelas pessoas, né, que foram tidas como os trabalhos essenciais, como, por exemplo, os entregadores, né, de aplicativos, os motoristas de aplicativos que se mantiveram na rua, né, vendendo a sua força de trabalho, né, porém para um algoritmo em que, como eu disse anteriormente, eles desconhecem quem são os donos, quem são os responsáveis por essa plataforma, né, e apenas seguem as regras do jogo, né, em termos da precificação, em termos desta extensão de jornada e etc. Tá? Então, nessa nossa aula, a proposta era pensar, então, quem é ou quem pode ser esse trabalhador, essa trabalhadora da economia solidária, tentando conceituar, né, o que seria, então, essa economia solidária, que a essa altura do nosso curso já deve estar lugar comum e batido, né, as pessoas que nos ouvem e que interagem conosco nesse curso. Contudo, fazemos essas distinções de como caminha o mundo do trabalho para cada vez mais, né, uma precarização, esse mundo do trabalho multifacetado, heterogeneizado e complexificado, né, em que há muitas nuances para pensarmos, né, os rumos desse mundo do trabalho, ao mesmo tempo que um país chamado Brasil
a gente vai caminhando para essa plataformização do trabalho, nós também convivemos com chagas do século XIX, por exemplo, como o trabalho análogo à escravidão, né? Então, o que há de possibilidade, o que há de ato que nos provoca a sermos cada vez mais criativos, né, inventivos em termos de um trabalho em que, né, há uma geração que tem pedido uma maior imaginação ao poder, digamos assim, né, uma geração que tem tentado ver sentido num trabalho que se executa, né, e que esse trabalho, então, não seja, assim, de uma forma tão subalternizada e precarizada. Ou seja, um trabalho que possa se dar por esta via, como estamos tentando desenvolver nessa aula, né, uma via da economia solidária, é um trabalho onde a lógica de produção, né, onde esse excedente de produção, onde esse processo de trabalho não vá se dar de uma forma alienada, né, tal como as formas intrínsecas do trabalho no capitalismo, né, ou seja, essas pessoas podendo ter noção de todo o processo do trabalho, de como se faz esse produto, né, e o que se deriva desse produto, né, você pode atacar nas outras manifestações, nas outras esferas, né, desse chamada alienação e estranhamento do trabalho, que é estar estranhado de si e dos outros. Ou seja, a ideia de eu ter um trabalho, né, por essa via, em que eu tenho noção de todo o processo produtivo, eu tenho autonomia para gerenciar, né, há uma participação desses trabalhadores e trabalhadoras em todo o processo organizativo, né, com graus de autonomia, de influência nos processos decisórios, é também salutar do ponto de vista da saúde e da saúde mental, né? Ou seja, cada vez mais nós temos visto em clínica, nas pesquisas, as pessoas com agravos e adoecimentos relacionados ao trabalho, de ordem dos transtornos mentais, né, em que essas pessoas buscam esse sentido do trabalho, né, e justamente estarem apartados de todo esse processo produtivo, do que se deriva o seu trabalho, né, para que serve, qual a função social desse trabalho, né, e com impactos na própria identidade das pessoas, né, nós temos visto cada vez mais pessoas sucumbirem para psicopatologias modernas, como, né, o esgotamento, a depressão e a ansiedade, e então temos visto, né, tal como nos ensina a, a rede de atenção psicossocial, né, ao se apropriar dos construtos da economia solidária, que esta via, desta forma de trabalho, né, emancipada, mesmo dentro da estrutura do capitalismo, pode ser extremamente salutar. Então, esta é a pergunta de pesquisa que nos move, né, e é a pergunta e a proposta que quisemos deixar para vocês, né, os participantes deste nosso curso, para pensarmos juntos. Essa é uma ideia, né, que colocamos aqui para uma abertura de diálogo. E este curso, ele visa justamente isso, não ser uma mera exposição de professores, pesquisadores e pessoas envolvidas na temática dos bancos comunitários e moedas sociais, mas, acima de tudo, um convite para uma construção coletiva, né, entendendo que uma nova economia, um novo trabalho, um novo mundo é possível. Obrigado a todos e nos vemos. Até uma próxima. Um abraço.